Olá, eu sou Selene Duque e esse é meu canal Papo de Educadora. Aqui eu conto histórias interessantes e divertidas da minha vida como mãe e como professora. Sejam bem-vindos. Eu quero contar para vocês como é que foi meu primeiro trabalho como professora, na primeira escola. Eu cheguei nessa escola e a diretora me ofereceu o conteúdo das sétimas e oitavas séries. As sétimas séries eu falaria sobre o corpo humano e nas oitavas séries, química e física. E tudo bem, estava recém-formada, muito entusiasmada. Estudei biologia no Rio de Janeiro, na UERJ, e naquela época a gente tinha os colégios de aplicação. No último ano, a gente tinha a prática de ensino, um semestre, assistindo aulas de vários professores, com vários conteúdos na escola de aplicação, e no segundo semestre nós dávamos as aulas. Sempre na sala de aula tinha um grupo de 4 professores, normalmente eram 3 da direção da escola, do grupo de apoio e o professor da turma. E você tinha disponível para você uma quantidade enorme de materiais, de técnicas, você podia dar a sua aula do jeito que você quisesse. E seria avaliada pelo conteúdo, pela maneira com que você estimulou os alunos a aprenderem, a se interessarem pelo assunto, a técnica que você usou, como é que você usou essa técnica, o seu desempenho, enfim. Era um relatório minucioso sobre tudo que você tinha feito naquele trabalho. No final de cada aula, tinha também uma conversa para que você aprimorasse alguns itens na aula seguinte que você fosse usar com outro assunto, enfim. Você já tinha um feedback ali na hora. Então era muito interessante, a gente tinha uma formação que infelizmente não existe mais, né, com esse grau de acompanhamento, esse grau de, enfim, com essa estrutura toda que existia naquela época. E aí no meu primeiro ano de trabalho, tudo ia muito bem. Eu sempre fui muito apaixonada pela química e a biologia nem se fala. Então a minha aula de química, todo bimestre eu fazia uma avaliação do meu trabalho também com os alunos, era um questionário enorme que eles podiam falar tudo a meu respeito, se a minha aula estava boa, se foi clara, se os exercícios foram legais, enfim. Era uma avaliação do meu trabalho que também me dava um norte para saber se eu estava indo num bom caminho, né, com aquela turma, com aqueles assuntos que eu estava abordando. Quando chegou no segundo semestre, que eu comecei a dar aula de física, porque a física, era uma encrenca para mim. Eu tinha dificuldade com a física, eu não entendia direito, eu não era entusiasmada por esse assunto. E aí as minhas aulas começaram a ficar arrastadas, eu olhava para os alunos, eu achava que eu não estava entusiasmando eles com aquele assunto e era a primeira vez na vida que eles iam ter contato com essas matérias, física e química. Então eu não queria ser responsável por esses alunos acharem que a física era horrível, que não tinha graça nenhuma. E eu me preocupei muito com isso, fui conversar com o psicólogo da escola
E ele disse para mim: não, mas a escola está satisfeita com o seu trabalho, quem sabe você pega isso como um grande desafio, não só para você dar uma boa aula de física, como para também você tirar isso de dentro de você. Faz o seguinte, inventa um trabalho para eles durante umas 2 semanas sobre esse início da física, até para você perceber como é que eles reagem e tal, e nesse período você se permita olhar para a física de uma maneira diferente, dar uma aula de uma maneira diferente. E foi muito importante isso acontecer e eu agradeço muito dele ter me falado, me desafiado para o ensino da física, porque eu me tornei melhor professora de física do que de química pela avaliação dos próprios alunos. Eu decidi que eu tinha que me apaixonar pela física e fazê-los se apaixonarem pela física. Então a gente fez coisas divertidíssimas. Uma delas que eu vou contar hoje para vocês foi quando eu estava ensinando para eles reflexão e refração da luz. E eu usei para ilustrar, para brincar, para estimular a observação e a criatividade deles e a aplicação daquilo que a gente tinha estudado. Eu peguei um aluno na turma, sempre fazia isso todos os anos e era muito divertido. Um aluno que desenhasse bem, ele desenhava no quadro a cena da história da Moura Torta. Eu não sei se vocês conhecem, mas depois eu vou deixar aqui nos comentários um resumo dessa história. Era uma história, nessa cena, a Moura Torta chegava para pegar água na beira do lago e quando ela baixava para pegar água, ela via a imagem da princesa que estava em cima de uma árvore, refletida no lago. E aí ela, naquele momento, descobriu que ela era lindíssima, que ela era como uma princesa. Então ela ficou muito revoltada de estar fazendo aquele trabalho, porque ela não ela sendo tão linda, como é que ela podia estar ali trabalhando, carregando água, que ela não merecia isso, e aí a história tem todo um desfecho a partir dali. Então eu contava essa história para os alunos e perguntava para eles, o desafio é como que a imagem da princesa é que apareceu refletida no lago? Qual seria a posição do sol? Como esses raios estariam batendo no rosto da princesa e se refletindo nessa água? Então, aplicando a lei da física, as leis da física de reflexão e refração da luz, como vocês explicam isso? E era um momento muito divertido, porque vinha fazia um desenho do ângulo do raio de incidência com raio de reflexão, e aí vinha outro dizia, não pode ser assim, porque senão esse reflexo vai bater em outro lugar, não sei o quê. Enfim, era uma brincadeira, né? E isso era uma das coisas que eu pensei e fiz para eu me entusiasmar pela física e para eles se entusiasmarem pela física e descobrirem que a física, que a química, que a biologia estão presentes em todos os lugares na natureza, em tudo no nosso cotidiano. Então eles começaram a observar tudo à sua volta e traziam várias ideias, várias coisas com relação à física.
E eu tenho a impressão, não posso dizer certeza absoluta, mas que pelas avaliações que eu tive, que aconteceu esse encantamento pela física e pela química, e principalmente pela física, com eles e comigo também. Tá bom? Então essa é a história de hoje. Muito obrigada por estarem aqui comigo. Até o próximo vídeo, tá bom? Tchau!